Olá, galerinha do sétimo ano, meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? Nessa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os movimentos dos ciclos econômicos no espaço brasileiro, certo? Peço que vocês prestem bastante atenção. Algumas partes da aula tem uma questão de vocês tirarem um print para que vocês utilizem os recursos digitais da melhor forma e aí a gente consegue entender melhor. Massa, vamos continuar. Ó, gente, para a gente iniciar o processo do ciclo econômico no Brasil, a gente vai observar aí a extração do pau-brasil, tá? Então, o homem ele vai chegar aqui no Brasil, o europeu vai chegar aqui no Brasil e ele vai querer extrair recursos do Brasil, tá? Então, aqui no Brasil, a abundância que se tinha em recursos inicialmente era o pau-brasil, tá? Era a madeira, tá? Que eles levavam para a Europa e lá eles confeccionavam algumas tintas, tá? De preferência a cor vermelha, eles conseguiam confeccionar o vermelho através da extração do pau-brasil e as roupas vermelhas eram roupas caríssimas porque demandavam muita tinta. Então o pau-brasil era bastante útil, tá? Nesse processo aí de busca por recursos e inserção no comércio que acontecia lá na Europa. Ok, gente? Vamos lá. Mas vamos entender aí como é que funcionava e vamos dividir a aula bem bonitinho aí para a gente entender esses movimentos econômicos que ocorreram aqui no Brasil, tá? Então na imagem que vocês veem agora aí, mostram duas características principais, tá? Da formação econômica do Brasil. A primeira característica vai ser o período colonial, tá? Então, no período colonial, a gente vai ver aí a exportação de produtos primários, tá? Então, vai ter aí a cana-de-açúcar, vamos ter o café, vamos ter a madeira do pau-brasil, tá? O algodão e, em todas as atividades, vamos observar aí o trabalho escravo, tá? Já na segunda característica, vamos ver aí o período imperial e o período republicano, tá? Essa transição. Então, nessa transição, a gente vai ver que ocorre mais um processo industrial, tá? Então, eles começam a intensificar a mineração, eles começam também a produção de café, tá? E o trabalho passa a ser assalariado, em alguns casos, que a gente também vai observar, ok? Esses dois ciclos econômicos, o primeiro vai de 1500 a 1822, tá? E o segundo, que é o período imperial e republicano, ele vai de 1822 até os dias atuais. Ok, vamos lá começar. Para início, nós vamos começar com um ciclo econômico colonial. Ok, vamos lá. O homem vai chegar aqui, tá, no Brasil, e ele vai extrair o pau-brasil, como eu falei para vocês, inicialmente no processo econômico, tá? Depois do pau-brasil, o homem ele começa a perceber que está em alta o açúcar, tá? Então, como é que se produz açúcar? Como é que eu vou extrair esse açúcar? Como é que eu vou comercializar isso? Então, o português e o holandês, ele começa o processo de implantação da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Ah, professor, então quer dizer que a cana-de-açúcar não é daqui do Brasil, não é? Não. A cana-de-açúcar ela foi introduzida no território brasileiro, mas ela não é de origem brasileira, tá, gente? A cana-de-açúcar ela vai ser implantada em todas as capitanias hereditárias, tá? Que a gente vê lá nos processos históricos, tá? Que o Brasil foi dividido em várias divisões, tá? De capitanias. E a única capitania que dá certo vai ser a capitania daqui de Pernambuco. Então, Pernambuco ele vai liderar, tá? Esse processo aí de plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, como é que funcionava, professor, a cana-de-açúcar? Tá? Então, vamos lá. A cana-de-açúcar ela era um recurso que demandava muita terra. Tá? Então, eu precisava de muita terra para a plantação de cana e, como nós já vimos, só Pernambuco tinha terra propícia para essa plantação. Tá? Então, eu precisava também de trabalho escravo. Gente, o trabalho escravo era essencial, tá? para essa plantação de cana. Então, eles precisavam ter lucro. E isso, eles começaram a explorar a mão de obra escrava, a mão de obra negra. E aí entra o segundo processo, que vai ser aí o processo o ciclo do tabaco, tá? Da planta do tabaco. Então, gente, agora a gente vai começar a observar algumas imagens, tá? Dessa mão de obra escrava, como é que ela funcionava, tá? Onde ela se ajustava nesse processo aí de formação econômica na cana-de-açúcar. Ok? Vamos lá. Nessa imagem que vocês veem aí, é uma casa grande, tá? Que mostra aí o trabalho escravo, né? Mostra a intensificação dos escravos carregando alguns pacotes, né? Mostra também os escravos moendo, né? Aquela cana. Então, era um processo bastante dinâmico, tá? Esse processo de industrialização da cana-de-açúcar, tá? Então, a gente vai começar a observar aí que
o trabalho escravo, ele que dava o norte do lucro para o europeu, tá? Então, era uma coisa para eles essencial, ok? Aí tá mais uma imagem, tá? Nessa próxima imagem mostra também o trabalho escravo, tá? Eles carregando aí, nessa imagem especificamente, são barris de café, tá? Que a gente vai ver no futuro que também o café foi um dos processos que precisou muito dessa mão de obra escrava, tá? Então, essa imagem mostra. E aí a gente vai entender, professor, mas você me pergunta, como é que os escravos chegaram? Como é que eles compravam esses escravos? Eram os próprios africanos que mandavam? Vamos lá. Gente, o europeu, ele estava nesse processo aí de introdução de um sistema econômico diferente lá na Europa, tá? Então ele precisava ter muito lucro. E ele precisava dessa mão de obra, né? E a gente viu na aula lá de feudalismo, né, nos processos históricos, que no feudalismo precisava de uma mão de obra para a produção na terra, aquele desgaste todo, e isso que dava lucro para o dono da terra, tá? Então, da mesma forma vai acontecer aqui no Brasil, com a cana-de-açúcar, tá? Então, o europeu ia na África, capturava esses escravos, ou ele conseguia esses escravos com a disputa, né, que acontecia também na África. Gente, vamos pensar o seguinte, vamos pensar amplo, tá? Em todo o mundo acontecia um processo de expansão, tá? Então, acontecia a guerra na África, acontecia a guerra na Ásia, acontecia na Europa. Então, todo mundo estava tentando se destacar, todo mundo estava tentando dominar uma região. Não era só o europeu e nem era só o indígena que tentava fazer isso, não. Então, o europeu chegava na África, certo? E via uma tribo lá que estava em conflito, e quando essa tribo ela ganhava o conflito com a outra tribo, ela capturava os prisioneiros, tá? Fazia de prisioneiros a outra parte da tribo e vendia para o europeu. Professor, então pagava ouro, pagava prata? Não pagava ouro e prata, não. Eles tinham uma espécie de fumo que eles utilizavam para os seus rituais, né? Utilizavam também para o seu dia a dia, que era o fumo. E esse fumo era produzido através de uma planta chamada de tabaco. E aí a gente vai entender o próximo ciclo econômico, tá? Então, na imagem vocês veem aí o ciclo do tabaco. Professor, o que era o ciclo do tabaco? A produção dessa plantação desse fumo, né? Para a produção e comercialização com os escravos, tá, gente? Então, o tabaco foi o que era a moeda de troca do europeu com o africano para trazer mais escravos para o Brasil. Gente, pasme, entraram muitos escravos aqui no Brasil, tá? A escravidão foi muito acentuada, principalmente em Pernambuco, principalmente no Nordeste como um todo, né? Na Bahia também. Então, os escravos eles foram introduzidos aqui no Brasil com essa dinâmica, ok? Fazendo parte de um movimento econômico também. Massa, vamos continuar. Aí tá uma imagem, tá? Nessa próxima aí mostrando o ciclo do tabaco para vocês terem uma noção aí de como é a planta, tá? É uma planta bem verde e na raiz dessa planta que a gente consegue extrair aí a folha para o fumo, né? Então é a raiz que a gente consegue tirar e extrair a matéria-prima, né, para a produção do fumo. Vamos lá. E a gente vai entrar no ciclo econômico da pecuária. Na imagem que vocês veem aí, né, uma quantidade extensa de animais, de pessoas, num tipo de fazenda, né? Aí vocês começam a observar aí toda essa dinâmica. Mas a pecuária, gente, ela não está só vinculada à criação de gado, não, tá? Ela vai também à criação de ovelha, vai também à criação de cavalos, tá? Então são os animais quadrúpedes que funcionam para movimentar um ciclo econômico. Ok, então para o gado a gente vai ter aí a pecuária leiteira, vamos ter a pecuária também de corte, tá? A pecuária leiteira é a extração do leite, tá? Vamos ter a pecuária de corte, que é a extração da carne do gado. Para o cavalo a gente vai ter a criação de cavalo para começar a explorar outros territórios como meio de transporte, tá? Então a pecuária vai ser uma parte do ciclo econômico bastante dinâmica, tá? Para a produção do Brasil que a gente vê hoje, ok? É através da pecuária também, gente, que a gente vai começar a expandir territórios. Por quê? O europeu, ele estava concentrado mais no litoral do Brasil, tá? Então ele não conseguia chegar até outras partes mais no interior, tá? Então o europeu, ele chegava no litoral, conseguia extrair o que ele queria, mas não ia até o interior. Com a introdução da pecuária, esse mesmo europeu ele começou a expandir seus territórios, entrando mais em territórios mais ao interior do Brasil. Ok, gente? Vamos lá. Nessa próxima dinâmica que a gente vai começar a observar, a gente vai ver que a pecuária também ela teve alguns personagens principais. Ok? 2 personagens que a gente vai especificar nessa aula vão ser os tropeiros e vão ser também os bandeirantes, tá?
que eram os tropeiros? O tropeiro era aquele cara, tá, que ia com o gado até o interior, tá, e tocava esse gado para o interior, para o gado pastar, para ele conseguir comer, ou levava cavalo também, ovelha, ia mais ao interior, certo? E nesse interior ele fazia toda aquela criação ali. Mas, professor, e aí, como é que ele levava esse leite, essa carne para o litoral? Então, os tropeiros era esse personagem aí que saía dessa parte do interior e levava de volta a charque, levava carne ou levava o leite mais para o litoral. Então era um comércio bastante dinâmico, tá? O gado era criado no interior e esses tropeiros levavam de volta a carne e o leite. Exemplo, tá? Outro personagem principal também que vai acontecer com o tempo vão ser os bandeirantes, tá? Os bandeirantes, eles tinham uma ideia mais peculiar, tá? Nessa dinâmica aí econômica. Por quê? Os bandeirantes, tá? Como vocês veem a imagem aí, parece que vocês tirem print da tela, tá? Dessas informações, é bastante importante. Mas os bandeirantes, eles serviam para captura de escravos, funcionava mais ou menos como uma polícia, né? Eles iam lá, os escravos fugiam, tá? Eles iam lá, buscavam os escravos de volta, acabavam com os quilombos, tá? Quando o escravo ele fugia, ele formava um núcleo mais no interior do Brasil, tá? E aí esse núcleo começou a ser destruído pelos bandeirantes, tá? Mas os bandeirantes também serviam para exploração, criação de estradas, tá? Mais no interior do Brasil. Então, tanto os tropeiros como os bandeirantes ajudaram no processo de expansão territorial do Brasil e, por consequência, também no processo de formação do território brasileiro. A próxima imagem, tá? Mostra aí para vocês, tá? A expansão dos bandeirantes. Então, para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como os bandeirantes eles conseguiram se expandir sobre o território, tá? Então, vocês veem aí os bandeirantes em azul, tá? Que são os bandeirantes que estão mais na parte do sertão, são os bandeirantes que estão concentrados no Nordeste, tá? Vamos ver aí também os da mineração, que são aqueles caras que se iniciaram no processo de mineração e se expandiram, tá? Procurando mais territórios. E vamos ter também a caça ao índio, tá? Então, a gente vai ver que tem uma dinâmica no território e o índio também ele servia muitas vezes como escravo nesse processo de expansão econômica, ok? Ó, nessa próxima imagem aí vocês estão vendo a ideia da mineração, tá? Que é a última parte do ciclo econômico do período colonial, tá? Então, a gente vai fechar o período colonial com a mineração. Tá? Então a mineração, o europeu começa agora a descobrir ouro no território brasileiro. Tá? Então, com a descoberta do ouro, aí que se precisou mais de mão de obra escrava concentrada na busca do ouro. Sabe por quê? O português estava lá, ainda nos princípios econômicos, né? Aí ele estava lá na produção primária, usava a exportação do tabaco para a busca do índio, usava também a cana-de-açúcar, a produção do açúcar, e aí a pecuária, mas estava acontecendo uma coisa diferente no mundo, certo? O espanhol tinha acabado de descobrir ouro e o português não queria ficar para trás, né? Então, com a descoberta do ouro, ele concentrou a maioria da mão de obra escrava para a região chamada das Minas Gerais, tá? Então, a descoberta do ouro em Minas Gerais expande ainda mais o ciclo econômico e finaliza o período colonial, ok? Nessa próxima imagem, vocês estão observando aí a mineração. Uma imagem bem bonita, tá? Da cidade de Minas Gerais, que ainda tem resquícios dessa período colonial, né? Então é uma cidade bastante preservada, a cidade de Minas Gerais, e isso mantém aí algumas essências desse período colonial, ok? Gente, então agora a gente vai passar para uma nova fase, tá? Desse período de ciclos econômicos, tá? Que a gente dividiu em duas. Vimos o período colonial, que se encerrou em mineração, e agora a gente vai ver o período imperial republicano, tá? Que vai até os dias atuais. Vamos lá. Gente, o ciclo econômico do algodão, tá? Ele vai abrir esse período do processo econômico republicano junto com a borracha e o café. Mas, professor, por quê? Eles não são produto primário, algodão a gente não cultiva o algodão, a borracha a gente não extrai da madeira, o café a gente não extrai da terra. Não é um movimento econômico primário, é um movimento econômico primário. Porém, tinham as finalidades diferentes para esses movimentos econômicos, que a gente vai ver ao longo da aula. Ok? Gente, o algodão, ele era produzido na região mais ao sul do Brasil, tá? E a finalidade da produção do algodão era porque pequenas tecelagens, tá? Que estavam começando a funcionar no Brasil,
a atividade estava começando ainda no embrião. Então, é o período ainda de industrialização começando no Brasil, ok? Já no período da borracha, a gente vai ver também que a finalidade da produção de borracha no Brasil, tá, também vai estar vinculada ao processo de industrialização. Tá? Professor, quer dizer que a borracha é extraída da madeira? Mas essa madeira ela não existia em abundância aqui no Brasil. Ela vai ser retirada da Ásia, tá? E vai ser trazida para aqui, para a região mais amazônica, para uma produção em larga escala. Então existiam os chamados seringais, tá? Que eram de extração dessa borracha. Então eram pequenos cortes que eram feitos na horizontal da árvore para extrair um líquido branco chamado de látex. Tá? Então através desse líquido branco que se produzia uma borracha. Ok? Uma outra coisa também que a gente vai ver vai ser o ciclo do café, tá? Já no ciclo do café, a gente vai ver que o café também era produzido com a finalidade de exportação desse produto, tá? Então, era o início da era dos chás, tá? Para você que não sabe, o café é uma bebida, tá? Uma bebida quente, que a gente toma quente ou fria hoje em dia, tem uma diversidade, mas é uma bebida configurada na classe dos chás. Ok, gente? Vamos lá. Então, a imagem que vocês veem agora aí, vocês veem aí como o algodão ele funciona no nosso meio ambiente, tá? Ele é produzido em árvores. E a segunda imagem que vocês veem vai ser a extração aí do látex, tá? Esse seringal não é aqui no Brasil, tá? Não é na região amazônica. Esse algodão aí é na região da Tailândia, tá? Essa imagem, que é uma imagem um pouco mais recente para que vocês entendam, ok? Pronto. E a última imagem que a gente observa na tela agora vai ser uma imagem de uma cafeicultura, tá? Essa era uma casa grande e aí essas são as pessoas que trabalhavam no café. Professor, quem trabalhava no café era escravo? Também, né? Trabalhava escravo, veio muitos italianos também para a produção de café aqui no Brasil, para trabalhar na terra, tá? Então, existia uma diversidade muito grande na mão de obra. Uma coisa que vai marcar também esse período aí, gente, econômico que a gente está estudando, vai ser agora a mão de obra assalariada, tá? Então, muitas pessoas na produção de algodão, na produção de café, do látex, eles vão receber uma pequena quantia pela aquela força de trabalho, tá? Já estava em alta na Europa pagar o salário para um trabalhador e isso também chegou aqui no Brasil, ok? Para uma pequena porção de pessoas que estavam iniciando esse processo industrial aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, esses 3 ciclos econômicos eles vão introduzir o início econômico da industrialização aqui no Brasil, ok? Essa última imagem a gente vai observar o século XVI, tá? Que é de 1600, e a gente vai ver na tela que existem a pecuária, a cana-de-açúcar e a mineração em pequenos focos, tá? Dê um print na tela e analisem bem as imagens. E, como um bônus, a gente vai entender o que era esse ciclo azulzinho aí, tá? Chamado de drogas do sertão, tá? Então, no sertão, no processo econômico de formação lá no início, cana-de-açúcar que a gente viu pecuária, se descobriu umas especiarias, tá, gente? O que eram especiarias? Eram alguns produtos, alguns temperos que a gente descobriu aqui no sertão. Um deles eu tenho certeza que você já viu, que é o guaraná, tá? Então o guaraná, ele é uma especiaria chamada de droga do sertão, que foi extraída daqui para a fabricação da bebida que a gente toma hoje em dia, ok? Dei um print na tela dessa imagem agora, drogas de sertão, para vocês entenderem a definição do que é. E para finalizar, a imagenzinha do guaraná aí, tá? Que é essa plantinha meio alaranjada, com essa bolinha preta aí, esse círculo branco, parece no mesmo olho, tá? Que foi descoberta aqui no sertão e é chamada também de drogas de sertão. Ok, gente? Até uma próxima aula, tá? E valeu!